Muito bem, então. Nós tínhamos 5 inscritos, e aí as insistências e os esquecimentos a gente vai anotando, e depois a gente acha que anotou tudo, e aí alguém ficou fora, né? Então, temos 7 inscritos. A ideia é que nós tenhamos 10 minutos de apresentação, e de todos os inscritos, eu convidei um, que será o primeiro, e este eu convidei especialmente para atender uma demanda bastante presente na vida da igreja, que é a formação dos nossos pastores. E como o projeto Compartilhar, que funciona em Canoas, é liderado pelo pastor Clécio Chadec, pelo líder, o coordenador do projeto, o Francisco Enir Lopes. Então, eu convidei este para nós termos uma noção onde parte dos nossos alunos atuam. E preciso ser justo e dizer que há outras capelanias sociais onde também os alunos estão inseridos. Nós não vamos dar os destaques da pandemia, que a gente sabe que na pandemia tudo funcionou diferente, mas são projetos onde os nossos alunos do seminário estão ligados, também capelanias hospitalares, educacionais e diversas oportunidades de capelanias sociais. Então, nós teremos a seguinte ordem: nós pegamos assim projetos diferentes, de diferentes lugares, não pegando um estado corrido, né? Então, o primeiro vai ser o projeto Compartilhar, depois a congregação Trindade de Ji-Paraná, que foi a primeira a se inscrever, e depois o distrito Rio Doce, quando o seu coordenador vai falar. E depois eu anuncio os demais. Por favor, projeto Compartilhar de Canoas. Boa noite a todos. É uma alegria estar participando e falando do projeto. Quero agradecer e agradecemos o pastor Ayrton por esse convite. Eu vou iniciar, logo em seguida o pastor Clécio, ele continua. Então, assim, por que o nome compartilhar? A palavra hebraica utilizada no Antigo Testamento para a expressão compartilhar é hesed. Tem principalmente 2 significados. O primeiro, dar ao outro aquilo que lhe é devido segundo previamente acordado. No segundo sentido, mais espiritual, assume um significado de ato gratuito e espontâneo de bondade e amor. Assim, quando compartilhamos a fé com os nossos irmãos, de fato choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Compartilhar não é explorar, é ajudar-se mutuamente. Aí a necessidade de caminharmos junto, lado a lado, como parceiros, como amigos e como irmãos. O projeto Compartilhar é um projeto social que tem como objetivo principal promover a valorização do ser humano na perspectiva cristã, fazendo-o vislumbrar oportunidades e potencialidades. Como o próprio nome do projeto indica, compartilhar quer dizer caminhar lado a lado com todas as pessoas numa troca mútua de experiências de vida. Lutero, ao falar sobre educação no escrito Uma Prédica para que mandem os filhos à escola, aconselha: portanto, seja vigilante quem puder. Se descobrirem um menino capacitado, procurem mandá-lo à escola. Se o pai for pobre, usem-se para isso os recursos da igreja. Pastor Clécio. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder participar desse momento tão especial e compartilhar experiências. O projeto Compartilhar, ele atua
diretamente em cooperativas de reciclagem aqui em Canoas, são 5 cooperativas, e também uma cooperativa de reciclagem em São Leopoldo. E nessas cooperativas de reciclagem, o nosso objetivo principal é, como o senhor Francisco mesmo ressaltou, caminhar junto com as pessoas, ouvir as suas histórias e experiências de vida, ao mesmo tempo que também estar atento às suas necessidades e oportunizar que essas pessoas possam expressar os seus sonhos e, ao mesmo tempo, também procurar, em conjunto, trabalhar os seus objetivos e, assim, também conquistar o espaço que elas precisam dentro da sociedade, bem como também dentro na sua própria família, onde quer que eles estão inseridos. Então, um dos grandes objetivos do projeto é justamente trazer essa oportunidade para esses grupos em que eles podem compartilhar as suas experiências, e junto com isso também nós temos sempre a oportunidade de falar da experiência e também trazer a nossa contribuição com relação à mensagem que nós temos, que é tão rica e tão animadora, confortadora, e que ao mesmo tempo sempre nos dá um norte de vida e que nos direciona para o bem mútuo, o bem comum de todas as pessoas, né? Então, o projeto Compartilhar tem esse é um dos focos, trabalhar nas cooperativas de reciclagem, caminhando lado a lado com essas pessoas e conhecendo suas histórias, bem como também levando essa palavra de ânimo e encorajamento. O segundo foco é voltado mais para as crianças, nas escolas públicas aqui do bairro, Guajuviras, especialmente, em que nós oferecemos aulas de música, flauta, violão e canto, e outros instrumentos quando surge a oportunidade, percussão, enfim, instrumentos de acordo com a oportunidade que surge na escola. E esse trabalho nas escolas, ele é voltado, então, para crianças, adolescentes, e nós temos esse trabalho inserido em 4 escolas também do bairro Guajuviras, todas municipais, e então é também uma oportunidade de mostrar para as crianças, que na sua grande maioria também vivem nesse contexto de vulnerabilidade social, mostrar para elas esse novo horizonte, essa nova visão de mundo, e que elas podem construir a partir do conhecimento, a partir da disciplina também, construir um futuro promissor para elas próprias, né? A música tem esse potencial de fazer com que as crianças trabalhem em grupo, também possam ouvir umas às outras, ao mesmo tempo que também faz vislumbrar outras oportunidades, né? Elas são levadas a conhecer universidades, são levadas a conhecer outros espaços em que elas, ao mesmo tempo que também estão se apresentando, também estão sendo inseridas nesse contexto de aprendizagem e podem vislumbrar novas oportunidades. Enfim, com relação aos resultados que isso tem trazido para a igreja em si, a gente pode dizer o seguinte: é muito interessante de perceber como, de perceber a receptividade dessas escolas, da direção das escolas, e bem como também das cooperativas de reciclagem, né, como eles nos recebem e percebem a importância desse trabalho nesses espaços, e assim também ficam sabendo que esse é o trabalho da igreja luterana, em prol da comunidade, em prol desse bairro que vivencia muitas dificuldades, um bairro de muitas dificuldades, enfim, de vulnerabilidade social, em que é necessário ter esse trabalho para que as crianças especialmente, possam vislumbrar uma realidade diferente. Então, ali, nós somos reconhecidos como igreja luterana, e que temos esse espaço, essa porta aberta para esse trabalho,
embora sejam instituições públicas, elas nos recebem tão bem e fazem questão de que nós continuemos sempre ali trabalhando. O pastor Ayrton comentou há pouco sobre a formação dos nossos estudantes. Nós temos, então, a parceria com o Seminário Concórdia, que nos provê os recursos humanos para que a gente possa também trabalhar nas escolas. Em sua grande maioria, estudantes do terceiro ano participam em forma de capelania desse projeto, tanto conduzindo as aulas de música, como também conduzindo devocionais e participando juntamente das atividades nas cooperativas de reciclagem. Tendo, sim, a oportunidade não apenas de vislumbrar esse contexto para muitos diferente do que eles têm vivenciado até então, mas também de atuar junto com as crianças e junto com as pessoas das cooperativas de reciclagem e assim também se reconhecer como um agente desse trabalho, né, nesses espaços em que a gente está inserido. Enfim, creio que o projeto Compartilhar em si, ele dá oportunidade tanto para a igreja sair dos seus muros e ir além, né, e se inserir em diferentes realidades, ou nessa realidade diferente, bem como também é uma oportunidade para a própria comunidade cristã se reconhecer como parte desse ambiente, desse contexto, desse bairro, né, em que realmente ela faz a diferença e pode contribuir em muito, especialmente porque tem a porta aberta para levar o evangelho, levar a palavra e ao mesmo tempo também contribuir para que haja essa mudança, essa reflexão no âmbito social, né, em que ela está inserida. Creio que, assim, de uma forma geral, o tempo que a gente tem é isso que nós temos aqui para apresentar. Talvez, se há alguma pergunta, não sei se há espaço para perguntas agora ou se há algum outro aspecto que poderia ser ressaltado ainda, que vocês queiram que a gente fale aqui. Pastor, assim, entre as escolas, a gente tem trabalhado também em creches, né? Então, a gente tem visto que as crianças, quando elas saem da creche para ir para a escola que nós atuamos, eles já chegam lá com o gosto da música. E conhecendo, eles querem participar. Então, tem sido muito interessante isso. E esse trabalho, além do Guajuviras, é feito em São Leopoldo também, no Arroio da Manteiga, Santa Marta. E lá 2 creches a gente participa, que é a Belinha Sapeca e a Abrace, que muitos de vocês conhecem, né, também. E na escola Santa Marta, que é no bairro lá, Santa Marta mesmo, também, a escola municipal. Muito bem, muito bem. Obrigado por condensarem. Temos uma mão levantada, e antes disso eu quero dizer três questões. Uma coisa que me impressiona é o testemunho dos alunos do seminário, que dizem a sua impressão quando chegaram, e no final do ano falam o que mudou. E é impressionante como a fala deles demonstra o nosso desconhecimento da atuação com pessoas pobres, né? Nós temos pouca habilidade de tratar com pessoas empobrecidas. E aí, o outro ponto que eu quero destacar, eu não lembro o nome da pessoa, mas é uma pessoa que estuda secretariado internacional na UBRA e é recicladora. Não sei se ela já se formou, porque normalmente a gente imagina que reciclagem é feito por quem não sabe fazer outra coisa. Mas nós temos gente capacitada, com conhecimento e que tem um olhar forte sobre o bem-estar social que atua no campo da reciclagem. E a terceira coisa que eu quero dizer é uma frase. Para mim, o projeto Compartilhar, e nós vamos ter outra apresentação hoje à noite também,
ele demonstra de que se hoje não é possível ao lado de cada igreja uma escola, ainda em alguns lugares é possível a igreja presente na escola. E a Canoas não é uma cidade pequena, ela é maior do que algumas capitais no Brasil e há espaço. Eu sei que nem todo município, às vezes tem cidade pequena que não dá espaço para a igreja na escola, mas onde isso é possível, é fantástico poder trabalhar. Eu passo a palavra para a Cleonice e dou a sugestão ao Francisco, ao pastor Clécio, que no chat vocês possam responder diretamente as perguntas que estão sendo feitas. Cleonice, por favor. E depois Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Clécio. Boa noite, Enir Lopes. Eu queria fazer uma pergunta, talvez direcionada aos dois, ou quem dos dois quiser responder. Seria mais no sentido, assim, achei muito legal a apresentação do projeto, de vocês, o trabalho de vocês, idades, e quais são as dificuldades que vocês mais enfrentam no dia a dia, né, do projeto de vocês, das aulas de vocês, assim, em relação aos alunos, em relação ao público que vocês, com o público que vocês trabalham, quais são os direcionamentos, né, que vocês dão para esse público, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho a respeito disso, né, eu acho que isso seria interessante. Vamos ouvir logo a pergunta do Fábio e também da Lígia, que eu acho que a gente ganha tempo, e vocês anotam as possíveis respostas e depois dão em bloco. Por favor, Fábio, coordenador do Distrito Digra, o distrito onde funciona esse projeto. Boa noite. Só fazer um comentário rápido aí, pastor. Eu fui lá conhecer, e sobre essa questão da igreja nas escolas, eu perguntei para a diretora, né, se era perceptível algum tipo de mudança na relação social das crianças, né? E ela foi enfática ao dizer que sim, né? É possível ver a mudança na relação comportamental, tanto na família como na sociedade, né, com essas crianças que recebem esse trabalho aí da igreja. Lígia, por favor. A minha pergunta é para o vice-presidente de Ação Social, senhor Ayrton. Me chamou a atenção o senhor dizer que a falta de habilidade dos seminaristas em lidar com pessoas pobres. Eles não têm preparo no seminário para saber lidar com essas pessoas? Eles não são preparados, não existe alguma coisa feita lá no seminário que os prepare para saber lidar com essas pessoas? Pastor Clécio, deixa eu ir direto. Essa não é uma culpa do seminário, essa é uma culpa da nossa igreja que não está inserida nos bairros. No seminário, eles recém chegaram, quando eles vão para as cooperativas, para as capelanias e tudo mais. Essa é uma questão da nossa habilidade como igreja. Nós sabemos trabalhar com gente que sabe ler. Todo o nosso material, tudo aquilo que nós fazemos para alfabetizados. Eu trabalhei com comunidade carente, excluída e sem habilidade de leitura. Eu levei uns 5 anos para conseguir achar um jeito de fazer o salmo com eles, porque tudo que eu aprendi foi ensinado para lidar com pessoas que leem. Então, esse é o grande ponto. E quando eu falo da falta de habilidade, é o impressionismo que eles apresentam de que existe gente com esta condição. E aí algumas falas assim, e olha, são felizes e são gente querida. Então há um preconceito geral numa camada social onde a nossa igreja está inserida. Isso não é problema de luterano, isso é problema de uma camada social que não dialoga com outra. Essa é a minha visão. Isso eu encontrei em Natal em outras igrejas. Quem não está com as diferentes camadas não sabe lidar com elas. Nós também, na minha opinião, temos dificuldade de lidar com gente muito rica
e algumas profissões, porque gente muito rica a gente quer sugar, eles é para doar para tudo, né? Então a gente tem uma habilidade muito grande com um povo estável, trabalhador, essa é a minha observação. Não, Por favor, pastor Clécio. Pastor Ayrton, só uma réplica. Eu não falei em culpas. Eu também não estou dizendo que eu estou só respondendo de forma técnica à sua questão, né? Não estou dizendo que você falou, eu apenas dizendo essa questão de como eu faço a leitura e por que eu afirmo a falta de habilidade. É porque eles vêm de uma realidade que não é a deles, e eles deviam ser um pouco preparados, porque se você cai de paraquedas ali, uma realidade completamente diferente da tua, é claro que você não vai entender, né? O projeto Compartilhar faz isso, e no final do ano o relatório deles demonstra a eficiência do projeto Compartilhar e de outras capelanias onde os alunos estão inseridos. Então, o que eu quero apresentar para vocês hoje, o quanto o seminário está preocupado em dar formação, mas você não consegue dar formação sem participar. Então, eu falo da impressão que eles apresentam na chegada, na primeira visita ao projeto. Pastor Clécio. Sim, é interessante esse aspecto, né, da participação dos alunos, né. Eu me lembro que quando eu já há um tempo atrás, quando me formei, ou quando estudei no seminário, foi aí que praticamente começou essa ideia das capelanias, né, e eu fui um dos primeiros que fui mandado aqui para Canoas, no fórum aqui de Canoas, para trabalhar no núcleo de atendimento a vítimas de violência. Então, claro, a gente não tinha nenhuma visão, não tinha nenhuma perspectiva do que era isso, né, de certa maneira, nós chegamos no seminário de uma, pelo menos na minha época, de uma família estruturada, em que todos, né, há uma certa formação, né, de família ideal, como a gente pode dizer, talvez, né, e de repente tu cai num lugar onde não existe esse tipo de coisa, em que você realmente, quando você vê que essa realidade existe, você acaba, de uma certa maneira, até perdendo o rumo, né, nem sabia que isso existia, né. Mas, por outro lado, isso também nos amadurece e faz a gente perceber que a vida nem sempre é vivida no ideal, né? Ela tem as suas dificuldades, como todos nós sabemos, né? Com relação à pergunta da Cleonice, pergunta de irmão para irmão, bom poder participar assim também, né? Facilidades, né? O que eu vejo, assim, uma facilidade que a gente tem, né, e acho que isso se deve muito também à forma como o seu Francisco trabalha, né, de portas abertas, né, eu vejo, assim, que poderia ter muito mais pessoas trabalhando, e tem espaço, tem oportunidade, tem, assim, local que poderia se fazer esse trabalho. Estou falando aqui da nossa realidade de Canoas, né, de tal maneira que a gente eu sempre digo que tem espaço para todo mundo, né? Não é um projeto da Congregação Paz ou Ressurreição, isso é um projeto para o DIGRA acampar, para Canoas, todas as comunidades né, ajudarem e participarem, porque tem muita oportunidade, muito espaço, né? Por outro lado, também, com relação a dificuldades, eu acho que uma das grandes dificuldades de nós, enquanto comunidade luterana, compreendermos esse aspecto de caminhar junto com as pessoas, de estar presente na comunidade e, sem, num primeiro momento, querer transformar aquela comunidade do nosso jeito, né? Mas estar, assim, de certa maneira, aberto para vivenciar o que aquelas pessoas estão vivenciando e conhecer, de fato, a realidade onde as pessoas estão inseridas e, enfim... porque nós não, de uma certa maneira, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente estando ali ao lado daquelas pessoas, a gente vai conhecer a realidade delas e vai caminhar junto com elas para saber o que elas estão passando, né? Para saber o que é viver um dia após o outro na perspectiva delas e nesse contexto que é o contexto da reciclagem, é o contexto da vulnerabilidade social, né, dia após dia. Então, não é assim que, de repente, eu vou lá, agora eu vou construir uma casa nova para aquela família, mas ela ainda não sabe como
cuidar de uma casa nova. Ela tem todo um histórico, todo um contexto anterior em que ela precisa construir todos esses conceitos. E nem sei se esse vai ser o caminho também, né? Mas, enfim, vai depender da própria pessoa, né? Até onde ela quer ir, o que ela quer fazer, enfim. Então, esse é um dos maiores desafios que eu percebo, da gente, enquanto comunidade cristã, perceber que é um contexto diferente e que nós, se queremos ajudá-los, nós temos que ir até lá e andar com eles e falar do jeito deles e entender a maneira deles viverem, né? E para conseguir, em primeiro lugar, nos comunicarmos, né? De igual para igual com as pessoas, né? E receber a confiança delas. Esse é um ponto, né, importante, né? Você não chega lá e eles já vão começar, né? Tem que construir essa relação e é com o tempo, com a própria maneira com que você chega lá, né, que você vai conseguir pouco a pouco construir esse link com a comunidade. Não sei se respondi, mas é por aí. Muito obrigado. Fala. Só para colocar assim, eles dificilmente te pedem alguma coisa material, pessoal. Eles pedem oração. E quando eu vejo, assim, quando a dona Cleonice perguntou em dificuldade, eu fiquei assim, como dificuldade? Fiquei pensando, né, em facilidade. Mas quando eu vejo que numa caminhada, tipo assim, que nem o pastor Clécio que tem ido com nós, os alunos também, mas eles chamam o pastor Clécio de o nosso pastor, eles que frequentam várias diferentes igrejas, e eles param para escutar, ou param para contar as suas histórias, ou pedem para batizar as suas crianças, ou mesmo num momento de luto, de dor, né, pede para o pastor ir fazer a encomendação do corpo. Assim, eu fico muito feliz disso, e eu acho que assim, o caminhar junto, tu sentar e escutar a história deles, é muito importante. O parar, ter aquele momento. Então, assim, eu quero dar parabéns assim, ao pastor Clécio, perante vocês, pela forma também com que ele se coloca diante dessas dificuldades e também sabe aproveitar essas facilidades que é fazer o batismo e dar umas palavras de confiança. E os alunos, a gente sempre tem mostrado isso para eles. A gente procura levar num primeiro momento para que eles conheçam os lugares que eles vão trabalhar e que eles consigam fazer ali também as suas experiências, que ali é o momento. Obrigado para vocês. Muito obrigado. Palmas para o vosso trabalho, para a vossa apresentação aqui. E vocês podem perceber todos, se a gente quisesse, nós iríamos só esta noite dialogando sobre essa experiência. Então, o objetivo é dar aquele lampejo, mostrar o que tem. Sugiro que se coloque, que daqui para frente todos os que vão apresentar, coloquem o seu contato, porque não é preciso inventar a roda, tem gente voando. A gente pode interagir e dialogar com todos, então, se quiserem colocar ou o WhatsApp ou o e-mail, ou os dois, fiquem bem à vontade. Nossa gratidão, então, a vocês e a Congregação Trindade de Ji-Paraná, e depois o Distrito Rio Doce, e depois disso a Congregação Cristo Vivo de Porto Velho. Então, Trindade Ji-Paraná, por favor, quem vai falar? Boa noite. Boa noite. Sônia, que bom. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, sim. Palavra contigo. Boa noite. Bom, meu nome é Sônia Reigota, sou membro da comunidade luterana Santíssima Trindade, luterana desde 1992. Confesso, uma luterana mais de banco do que de ações da igreja, mas quando o pastor me convidou para trabalhar nessa parte social, eu
estive como secretária da assistência aqui no nosso município, né, não sei quem conhece de Paraná, para a política pública, ela é uma cidade de grande porte. Eu fui secretária da assistência aqui durante 15 anos. Então, assim, as vulnerabilidades daqui, né, eu conheço, vamos dizer, quase todas, né? E o pastor me convidou, nós fizemos agora, foi criado agora no dia 7 de junho, essa comissão de ação social da igreja. Nós ainda não fizemos um projeto, né, nós fizemos um roteiro, porque nós estamos iniciando agora, né? Então, a minha formação, eu sou professora, né, me formei em 85, quase 60 anos, e por ter sido secretária da assistência por 15 anos, agora eu resolvi fazer serviço social. Eu quero ver o outro lado né, do trabalho, e estou cursando serviço social. Então, eu sou uma acadêmica, com quase 60 anos. Então, nós criamos essa... né, nós tivemos essa comissão, são compostas por 3 pessoas, por 3 membros, né, de início. A comissão sou eu, a Cremair Crio e o Maurício Plaster. Antes, na Santíssima Trindade, assim, as ações sociais eram feitas por todos, né, e direcionadas ao pastor. Então, quando existia uma necessidade, uma vulnerabilidade, toda a comunidade se organizava, mas o pastor é que ia fazer os atendimentos. E aí agora, né, nós criamos essa comissão e nós fizemos nós fizemos um roteiro para trabalhar até o final do ano, e aí a gente está fazendo um projeto. Eu vi que o projeto aí tem um nome, né? Projeto Caminhar. Nós ainda não temos, estamos só, como diz, desse roteiro. A primeira ação nossa, eu sempre conversei com a equipe, desculpa, às vezes eu falo o termo da secretaria, com os membros da nossa igreja e com a diretoria, que a responsabilidade de iniciar projetos sociais é enorme. Envolver-se com a dor do outro demanda preparação psicológica e racional. Isso porque, para realizar o bem, é preciso conhecer os males sociais da sua comunidade e pensar em ações eficazes. Então, em cima disso, nós criamos um pequeno roteiro, né, com 6 metas para até o final do ano. Primeiro foi formar parcerias. Se eu estiver meio atropelada, vocês me corrijam aí, tá? Formar parcerias com a própria comunidade da igreja e também com os espaços profissionais que trabalham com projetos sociais, do poder público e das entidades não governamentais. Por conhecer, né, toda essa parte da política pública, e eu acho que nós, enquanto também comunidade evangélica, como igreja, porque não adianta a gente ir lá também levar, só levar uma cesta básica, levar roupa, levar a palavra, se também a gente não se preocupar com a continuidade, né? Então, geralmente eu converso, né? A gente conversa com as famílias e eu pego os dados, né? E encaminho para os serviços, né? CRAS, CREAS, acolhimentos. Então, a gente faz esse encaminhamento e tem dado certo, para que tenha uma continuidade, né? Não só nós enquanto igreja, mas também que essa pessoa possa ter continuidade através da política pública. Cadastro único, que hoje para tudo, a pessoa precisa de cadastro único. Nós criamos a criação de uma caixinha de oferta para aquisição dos insumos de acordo com as necessidades. Antigamente, era feito através dos grupos de estudos, né? Então, cada grupo fazia
as suas doações, as cestas básicas, como eu disse, e levava para a igreja e o pastor destinava. Agora nós fizemos a caixinha e dessa caixinha nós formamos também as cestas, né, básicas para as famílias, como também auxílios de viagem. Às vezes uma família precisa de um auxílio para um medicamento, essas coisas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho também. Amparo as famílias. Esse é como pastor. A realidade das famílias em extrema pobreza vai muito além da fome. Aí tem a questão das drogas, alcoolismo e violência, entre outros. Além dos encaminhamentos, quando a gente encontra, né, essas famílias que têm uma vulnerabilidade, né, extrema, e aí essas visitas a gente faz acompanhado com o pastor. Auxílio a moradores de rua com alimentos, agasalhos, lençóis, cobertores, edredons e máscaras. Nós fazemos durante a noite. Aqui quase não tem frio, mas quando tem, tivemos um frio há 2 meses atrás, e a gente fez essas visitas, e a gente continua também com essa questão de levar roupa para eles, né, à noite. Nós fizemos também uma parceria com as servas na confecção das bolachinhas e outras atividades, para poder a gente arrecadar, ter mais recursos para que a gente possa aplicar nos atendimentos. Com os jovens também. Na verdade, é um relato, de uma comunidade que está iniciando agora. Eu tenho expertise na política pública, eu não tenho ainda, né? Eu quero trazer um pouco desse meu conhecimento para dentro da igreja. É isso. Muito obrigado, Sônia, pelo seu relato. E temos o Ailton com a mão erguida, e vou seguir a mesma questão como antes, fazer um comentário direto. Deu para perceber na fala da Sônia a importância da teologia na ação social. A ação social não é um trabalho que se faz à parte do pastor. Ele não precisa ser quem puxa a frente, mas a ação social da IELB, ela está alinhada com a teologia da cruz. Ela não é uma obra de desencargo de consciência ou uma obra separada da fé, mas ela é uma obra de Deus por meio de nós. Então, quando ela coloca aspectos importantes, né? Nestes momentos o pastor vai conosco, exatamente, quando nós nos envolvemos com pessoas não batizadas, com pessoas que vivem num submundo social, nós enfrentamos o diabo de uma forma diferente, e nós precisamos estar alinhados espiritualmente e também teologicamente. Sônia. Sim. É isso mesmo. O pastor tem nos acompanhado, né, em todas as nossas visitas. Uhum. Então, como eu disse, nós estamos iniciando esse trabalho agora. Sim. Mas, assim, nós temos, assim, e tivemos o apoio de toda a nossa comunidade com as doações. Eu acho que nós vamos fazer um trabalho bacana. Ótimo, que legal. Ailton, me faz com a mão se você está querendo falar. Ailton, você está querendo falar? Abre teu microfone. Ótimo, agora abre o microfone. Pastor, eu só para mim dar uma palhinha aqui, que eu queria falar depois do nosso pastor aqui, você não conseguiu falar lá. Primeiro que de repente que ele falar, eu só vou lá e faço alguma complementação, beleza? Obrigado aí. Tá bom. Quem é que é o pastor que vai falar? Regis? Eu não sei. Sônia. Luiz Gustavo. Não, Sônia, quem é a quem ele está se referindo? Ailton, você está se referindo a qual pastor? Luiz Gustavo. Depois. Tá bom. Não, depois. Ok. Então, alguma interação com a Sônia? Não vejo nenhuma mão erguida. Vamos adiante para ganhar tempo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Agora, então, Rio Doce. O pastor Raiman, do distrito Rio Doce, vai estar, então, nos trazendo uma panorâmica do distrito. Palavra contigo, meu amigo. Sim, palmas para a Sônia e o trabalho ali. Antes eu acabei, agora eu estava querendo falar mais com a Ailton e eu consegui me atrapalhar aqui. Valeu, congregação de Paraná. E o Regis está dizendo, olha, hoje é com eles, está certo? O Regis está há pouco tempo ali, ele vai entrar nos eixos daqui a pouco lá. Bota o pastor Regis para trabalhar, viu, Sônia? Então, pastor Luiz, desculpa Não, cortar. Tranquilo. Eita, Regis, tá bom, eu estou atrapalhando as congregações. Tá ótimo, não vou falar mais. Boa noite. Boa noite. Todos me ouvem? Estou ouvindo. Boa noite, pastor Luiz. Tá bom, boa noite. Eu vou fazer aqui uma apresentação, né? Eu vou ser bem sucinto. Eu vou abrir aqui para todos visualizar. Compartilhar aqui. Cancela. Igual. Enquanto ele vai colocando a apresentação, deixa eu fazer mais algumas colocações, né? Na devoção hoje nós também ouvimos isso, né? E eu estou vendo com muita alegria na ação social da igreja, Jesus aparece. A gente não está só cobrindo lacunas sociais ou assim chamados necessidades ou demandas, né, de alimentação ou de alguma questão econômica, mas a gente está chegando ao ser humano como um todo e fazendo o papel de igreja, fazendo o papel de Jesus na vida dele, né? E esse é o grande papel da igreja. Lembrando que ser a presença de Jesus também é papel da igreja na vida dos congregados. Os congregados, eles necessitam sempre de novo ser reanimados em sua fé. Nós estamos perdendo pessoas, nós temos gente se afastando, e nós precisamos olhar para elas com este mesmo olhar e tudo mais. Pastor Raiman, alguma dificuldade? Nós podemos fazer o seguinte, você manda o e-mail para mim ou para o pastor Ademir, e a gente apresenta por aqui, a gente passa para alguém outro, enquanto isso a gente resolve a tua apresentação por meio de alguém outro. Peraí. Vamos ver agora, peraí. Você tem que colocar ele aberto, em modo apresentação, e aí você põe uma janela. Estão vendo? Ainda nada. Uma janela, você tem que colocar na janela. Apresentar uma janela. Fecha aqui, apresentar uma janela. Agora aqui. Aí compartilhar, e aí é para vir. Isso. E agora? Calma aí, ainda não chegou nada. Está chegando, agora chegou. Agora você coloca lá embaixo, ele está na tulipa, aí você bota naquele leitura. Ou se bem você tem um slide bem dá para ver? Sim, você precisa autorizar ele ali na faixa amarela. Clica na faixa amarela em cima.
Não tem faixa amarela. Tá bom. Então, segue. Então, ela aparece só para nós. Então, segue aí, por favor. Vamos adiante contigo. Tá. Bom, todos estão observando, né? Sim. Sim. Tá, então nós fizemos aí uma avaliação das paróquias, nós temos 12 paróquias dentro do distrito Rio Doce. Que tipo de ações estão sendo feitas? Então, eu destaquei aqui, dentro das congregações, então, aquilo que está sendo feito. Então, primeiramente, a entrega de cestas básicas, onde 10 paróquias estão ou fizeram, né, esse trabalho. Mutirões para a colheita de café. Então, 2 paróquias se utilizaram desse auxílio a famílias mais carentes ou com dificuldades e ajudando nessa colheita do café, né, nesse período que foi a partir de março, abril, maio, junho e julho. Também os recursos... Pastor, é preciso passar daí o slide, tá? O senhor passa para o outro slide para as pessoas visualizar. Ficou só no primeiro slide, pastor. Você pode usar só o descer, a flechinha e ir para os... Isto. Tá bom? Agora. Uhum. Tá. Foi? Foi. Tá, desculpe aí. Recursos para tratamento médico e compra de remédios, né? Isso aí é uma ação de 6 paróquias, de bazares e promoções, 4 paróquias, fundos para ação social. Esse fundo para ação social seria este caixa próprio para esse fim de auxílio. 3 paróquias se utilizam desta ação. E também temos as capelanias ou visitas a entidades. Então, 4 paróquias fazem esse tipo de trabalho, né? Principalmente em Linhares e Colatina. Todas as paróquias contribuem para o ALAS, e esses envios a ALAS são feitos via distrito. Então, aqui nós temos a Associação Luterana de Ação Social, né, em Vitória, onde todas as paróquias, né, elas ofertam para auxílio e manutenção da ALAS. As paróquias realizaram a entrega desse ano 2020, 2021, aproximadamente 521 cestas básicas, foram atingidas aproximadamente 800 pessoas em todo o distrito. Então, contando os 2 anos, né? Das 12 paróquias, temos 7 com grupos de ação social. Então, 7 paróquias que funcionam a ação social e 5 não possuem, mas realizam tarefas nessa área. Então, a gente incentiva e eles estão, né, trabalhando, mas a gente gostaria que tivesse, né, o grupo de ação social nestas 5 paróquias. Total de pessoas envolvidas nessa ação social, nós temos 65 pessoas dentro das paróquias, e no grupo de ação social do distrito, né, onde nós temos o nosso grupo do WhatsApp, temos 15 pessoas participantes, mas aí somente de 7 paróquias. Então, no caso das demais 5 paróquias, nós não temos representantes dentro do grupo. Aqui algumas ações, né, aqui cestas básicas para famílias do município de Pancas, né, que foi colhido as cestas básicas. Aqui também a parceria com o Cicobi. Então, foi alcançado 50 cestas nesse período de pandemia, favorecendo 150 pessoas com esses alimentos.
Aqui também as cestas que foi no período de pandemia, bem no início também, foi feito várias ações feitas através das cestas básicas, porque acho que foi o período bem complicado, foi logo no início da pandemia, onde muitas famílias ficaram desempregadas, e aí atingiu bastante as nossas paróquias aqui principalmente do interior. Aqui nós temos algumas ações que foram feitas. Aqui é bazar, né? Um bazar que é feito para fins da ação social, e todo o dinheiro é revertido para o auxílio de pessoas carentes, tanto para remédios, para consultas e tratamentos. Que também que eu pedi para os irmãos mandarem, né? Mas como foi muito em cima da hora, foi pouco pedido. Aqui nós temos um domingo total. Aqui nós fazemos uma vez no ano, só o ano passado que não foi feito por causa da pandemia. A gente vem com vários profissionais de várias áreas para atender, então, a comunidade. Então, é bem bacana, porque é um acolhimento bem legal das pessoas que vêm cortar cabelo, manicure, massagista e assim por diante. Também aqui na Vila Lemira, né, foi mandado a ação social deles lá, que foi a arrecadação de roupas. Aqui também, na Vila Lemira, então, é uma outra localidade, lá da paróquia do pastor Fábio. Aqui nós temos a cesta básica e jantar beneficente no Rio Bananal. As fotos estão meio ruins, porque foi tirado, acho que, de outra foto, né? Mas está sendo feito, né? Esse trabalho bacana aí das servas, né? Onde eles fazem esses jantares beneficentes, né? Atendendo aí as famílias carentes. Muito bacana esse trabalho aí. Muito bem, mais ou menos isso que a gente gostaria de passar. Então, assim, o distrito está se envolvendo, nós conseguimos aí formar um grupo de colaboradores, e a gente vai procurar, então, incentivar sempre essas paróquias que ainda estão engatinhando, né? Porque chegou muitos pastores novos, principalmente em Resplendor, em Linhares, Baixo Guandu, né? Baixo Guandu. Então, pastores novos aí que estão fazendo trabalho bacana também, só que eles estão ainda no começo, né? O Ayrton quer acrescentar alguma coisa, Ayrton? Bom, eu só queria falar voltar lá atrás um pouquinho, só falar com a Sônia, que ela disse que quase aos 60 anos foi para a faculdade fazer assistente social. Eu, com 63, entrei na faculdade fazendo jornalismo. Talvez isso vai me ajudar um pouquinho lá na ação social e vice-versa. Mas é o seguinte, que o pastor falou que temos, acho que 7, né, no grupo. Esse é um de cada das paróquias, né, que está integrando esse grupo. E aí a gente temos os grupos locais também de WhatsApp, onde a gente interage, que no caso, aqui em Linhares também, estamos com 7 pessoas no grupo do WhatsApp. Comentar que eu sempre fiz a ação social, mas eu fazia muito isoladamente, né? E se for contar essas cestas, essas coisas que foram daqui, de repente, em Linhares, foram até mais, porque as que eu tenho doado pessoalmente, eu não contava como cesta, né? Porque como grupo, porque agora foi criado o grupo, acho que foi em abril, maio, não sei, e a gente, assim, começou meio já numa correria também, né? Como diz, quem tem fome tem pressa, né? E a gente não foi notando muitas coisas. Agora que a gente está tentando se organizar mais a respeito de
detalhar, né, anotar tudo que está sendo feito, e para poder chegar no próximo formulário que a gente vai preencher, ter melhor dado, mandando foto, a gente não tirava foto, esse negócio. Não de pessoas, né, claro, só das doações. E a gente aqui também, a paróquia aqui de Concórdia, aqui do bairro Canivete, já foi, eles convidam a gente para participar da reunião da diretoria, nem todas, mas sempre, esporadicamente convida, a gente já vê um assim ou não. Quando tem alguma extra, geralmente não, mas nas ordinárias a gente sempre participa e a gente interage, e foi solicitado para que crie uma credencial para o grupo, para que facilite a gente arrecadar doações, né? Porque do jeito que está o mundo hoje, a gente chega aí, a pessoa pode nem acreditar na gente e a gente não conseguir, né, o que pleiteia, né, e alguém duvidar, achar, não é? Então, fazer uma credencial para que as pessoas tenham com que se apresentar, sou da igreja e tal, o grupo faço parte do grupo de ação social, vai chegar igual no caso do Cicobi, doação de alimentos no supermercado, remédio, não para ter estoque de remédio, mas uma farmácia que se disponha a servir, e chegando alguém com necessidade, tem a receita, vai lá e fala, dá o nome, entendeu? Assina como responsável, que é a pessoa que está sendo encaminhada pelo grupo, e para que, de repente, lá seja atendida. E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, eu sempre lutei para que fosse formado esse grupo de ação guineária. Demorou, eu fazia parte da reunião da diretoria desde 2010, sempre lutei para isso. Mas eu não esperava por isso, né? E eu sempre fiz, como dizer, não diz que é a minha parte, né? Que a gente nunca faz a parte que tem que fazer direito, né? Mas sempre tentei fazer isso. Agora, graças a Deus, a gente conseguiu isso. E eu já estou até anotando aqui, ó, as que as irmãs falaram aí, ó, para tomar também como base, orientação, e começar a correr atrás de outras coisas aí, ó. Interagir com as entidades. Muito bem, Ailton. Esse é o objetivo do encontro. Onde forma curso, pessoa que forma, mas também aqui nós não temos um nome para o projeto. Eu até pensei de início PP, Pão e Palavra, e também um O, PPO, Pão, Palavra e Orientação, ou seja, orientar a pessoa. Inclusive, eu corro particularmente atrás de trabalho para a pessoa. Hoje mesmo, graças a Deus, consegui um trabalho para uma menina que estava numa situação difícil, que já foi ajudada por mim, um amigo meu, que ela vinha limpar a casa aqui, que ajudava, não ainda pelo grupo, mas então a gente já tem esse trabalho, já mais ou menos alguns projetos para na próxima reunião a gente ter coisa nova para apresentar. Espero que já tenhamos concreto mesmo algumas coisas disso aqui que a gente está acrescentando. Talvez até o nome do projeto, vou ver se a gente vai criar um projeto lá da paróquia aqui. Beleza? Obrigado aí. Muito bem, Ailton. A gente não age só aqui dentro, não. A gente cruza fronteiras de município, de estado. Agora mesmo estou em contato com o pastor Luiz aí, pastor Gustavo, para a gente ver se consegue atender alguém lá em Minas, né? Já comecei a ajudar, então a gente está tentando agora ver se consegue, que está numa situação complicada, segundo o áudio que ela mandou aí. Estou tentando até fazer contato com a igreja mais próxima, que acho que é Juiz de Fora, para ver se alguém consegue, talvez tenhamos algum membro em Muriaé para contactá-la lá. E já interagir com o pastor Danilo Fac também, passamos até por né, pastor Danilo? Mas acontece. E vamos que vamos, com fé em Deus. Abraço a todos. Legal. Pastor Luiz, mais algum acréscimo? Não, nós temos aí acolhido estas informações. Acredito que as paróquias tenham feito mais ações, né, só que a gente não teve acesso, né, a essas informações. É aquilo que a gente pôde colher durante esse período. Que legal. Também a gente, que nem foi falado de escola, né, a nossa igreja aqui em Lajinha tem acolhido a creche, né, a creche funciona aqui na nossa escola, então, na nossa igreja, aliás, né, então, já está há 1 ano já funcionando uma creche dentro da nossa igreja, né, no pavilhão, né, nas salas que a gente tem. Então, é uma oportunidade também, né, de auxiliar a comunidade e também
né, estar em contato com a palavra de Deus. Muito bem, pastor Luiz, pela apresentação aí do panorama do distrito. Outros coordenadores também terão a oportunidade de fazer isso. E seguindo essa linha, eu vou fazer dois comentários também. 521 cestas básicas. Eu fiquei impressionado quando nós olhamos as estatísticas. O volume de alimentos, por exemplo, 521 cesta básica, isso dá, em média, 6 mil quilos de alimentos. Contando uma cesta aí de 12 quilos, alguma coisa assim. E algumas congregações, elas relataram X mil quilos de alimentos, né? Então, a gente fez uma conta, assim, quando relatava quantas cestas básicas, a gente botava 12 quilos para cada uma. Quando dizia tantos mil quilos, a gente dividia por 15, para não inflacionar. E as nossas congregações, elas doaram quase 7 mil cestas básicas no último período de estatística, ou quase 107 mil quilos de alimentos, 107 toneladas. Então, assim, parabéns para a atuação de todas as congregações. E em cima da fala do Ailton, né, nós temos um costume na igreja de considerar trabalho da igreja aquilo que saiu do caixa da igreja. Eu acho que a gente pode ser corajoso e tornar trabalho da igreja o que cada irmão está fazendo. Se ele comprou e doou, ele fez porque ele tem fé e porque ele é da igreja e porque ele está atuando. Então, o dar crédito a ações individuais é algo que a gente pode crescer. Pastor Danilo, passo a palavra para o nosso integrante do departamento, e quem me acolheu e também fez com que eu fosse embora do Espírito Santo, me levou ao aeroporto semana passada. Eu mando só gente boa do Espírito Santo para o mundo. Boa noite, irmãos. Mas eu só quero dar um testemunho, nem como integrante aí de coordenador do distrito e também da ALAS. A ALAS foi citada aí. Eu quero agradecer muito o apoio que a ALAS está recebendo também do Distrito Rio Doce, mas eu quero destacar uma coisa que é um aspecto interessante, que a ação social, tempos passados, ela não tinha voz dentro do Conselho Distrital. E com o trabalho do pastor Luiz, está aparecendo essa participação da ação social dentro da administração distrital. E a ALAS recebeu, sábado passado, nós tivemos reunidos, o pastor Luiz e o Conselho Distrital, e a ALAS foi visitar o distrito e teve a oportunidade de fazer relatório e compartilhar a ação social da ALAS, e foi, assim, muito interessante, assim, foram generosos, né? Nós tivemos onde tudo é exprimido, é um sábado à tarde, né, que todo mundo tem compromisso à noite ainda, com culto e tudo mais, mas elas receberam 1 hora para ocupar o tempo do Conselho Distrital. Então, assim, foi muito gratificante como o distrito todo está valorizando, né, o trabalho da ação social, e o pastor Luiz aí, com toda a equipe, está fazendo um bom trabalho. Conheço também, o Ailton eu conheço, assim, só de voz, hoje que estou conhecendo ele visualmente, mas é uma pessoa muito ativa também no distrito. Parabéns para o Rio Doce. Muito bem, pastor Danilo, obrigado pela sua intervenção. E também agora, então, eu passo a palavra para a congregação Cristo. Antes eu disse Cristo Vivo, em algum lugar isso apareceu escrito, desculpem aí trocar o nome. Depois nós temos o DIPA e aí a congregação Concórdia de Rondônia. Eu estou sempre anotando no chat o nome de quem está apresentando, até para controle de horário, né? Então a gente tem 10 minutos de apresentação, 10 de interação, e assim a gente quer seguir. Por favor, congregação Cristo Porto Velho. Parabéns ao Distrito Rio Doce. De novo, eu esqueço do detalhe aí, outros já parabenizaram, então, e ao coordenador de forma especial.
Estão me ouvindo? Sim. Então, quero aqui dar boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja em cada um de nós nessa belíssima reunião. O que eu tenho aqui não é nada muito delongado, até porque a gente teve a pandemia, né? Mas eu quero começar dizendo sobre o serviço social da nossa congregação. O pastor Wendel, ele, em 2019, ele fez um serviço social de ensino religioso com as professoras da escola dominical, né, aqui em Porto Velho. Isso foi em 2019, ele fez o ano todo. Depois veio a pandemia no ano subsequente, aí não teve como continuar, e tem o planejamento de dar continuidade em 2022, se assim Deus permitir. Pois bem, depois nós temos também uma irmã da igreja, a dona Marlene, que pelo 3º ano consecutivo, né, aqui no Hospital do Amor, que é um hospital aqui em Porto Velho que cuida dos pacientes com câncer, e ela, no Dia das Crianças, ela vai ali com as criancinhas que estão fazendo esse tipo de tratamento, pelo 3º ano consecutivo, levar alguns brinquedos, né, para fazer doações. Então, tudo isso tem sido feito, esse serviço social, vamos dizer assim. E, ultimamente, motivado pelos 2 fóruns que tivemos aí com essas reuniões aí com o pastor Ayrton, nós tivemos a motivação de dar início a um grupo de pessoas. Não foi, vamos dizer assim, chamado pelo pastor, não foi o pastor que disse assim, olha, vocês têm que fazer, não, nós fomos motivados pela reunião, como essa que nós estamos tendo aqui hoje, claro, com outros temas, mas foi por isso que nós fomos motivados. Eu, o senhor Jorge, a gente começou a discutir juntamente com o Alexandre também, que é membro da igreja, e aí, por enquanto, nós estamos ali na frente, eu, Rildo, o Alexandre, o Erley, que não está hoje também na reunião, nem o Alexandre, acho que não estão, o pastor Erno, que é assistente social, né, ele trabalha no hospital daqui também, e o pastor Wendel. E daí a gente começou a fazer as reuniões, e também quero abrir aqui um parênteses e dizer que a banda Estação da Fé faz parte, musicalmente falando. E a banda Estação da Fé, ela tem como missão, né, ela começou ali em 2007 na UBRA, ela foi formada pelo pastor Itamar Eloy Schilender, em 2007, com a missão de viver e cantar o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo de todo lugar um espaço para o anúncio do grande amor de Deus. Bom, voltando aqui para esse projeto que a gente iniciou, a gente já visitou ali a Nefron, né, que é aqui em Porto Velho. A princípio, a gente se sentiu muito à vontade, porque em um momento da reunião, o pastor Ayrton disse claramente que não existe um pacotinho pronto para a gente seguir, né? Cada congregação, cada igreja, ela tem a sua maneira que ela acha viável de ir fazer esse serviço social. Então, a gente se sentiu muito à vontade quanto a essa fala dele, de darmos início, até porque se a gente pensa que tem que ter alguma coisa, e daí eu quero lembrar aqui Pedro, né, em Atos 3:6, que ele diz assim, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande, falou para aquele aleijado que estava ali pedindo esmolas, e aí foi feito um milagre na vida dele. Então, é mais ou menos isso que nós fizemos, isso, não desmerecendo ninguém, porque a gente também tem essa intenção de ajudar as pessoas também com bens materiais no sentido alimento, alguma coisa nesse sentido, né, roupas, etc. Mas, nesse primeiro momento, nós levamos o que nós temos, que é Cristo, né? Levamos lá para as pessoas através das canções,
E eu tenho certeza que elas foram confortadas por causa disso. Então, nesse primeiro momento, nós ainda não temos nome desse, digamos assim, desse grupo de pessoas, mas a gente já tem o início e já tem, vamos dizer assim, um plano sonhado, que é um plano que está além do nosso poder aquisitivo, mas a gente sonha e planeja e está correndo atrás disso, já fazendo aquilo que podemos fazer. Então é isso, não vou me alongar mais do que isso, mas foi basicamente isso de 2019 até aqui. Teve a pandemia, nós sabemos disso, e aqui eu finalizo agradecendo a oportunidade de estar participando mais uma vez aqui com vocês, de Rondônia, com a graça de Deus. E vamos continuar nesse projeto, pedindo a Deus, e peço a vocês que orem por nós, que nós vamos orar por cada um de vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Rildo, por apresentar essa experiência de vocês, e eu quero destacar uma frase, né? Nós levamos às pessoas o que nós temos de mais importante, Jesus. Nós precisamos estar atentos de que não há uma transformação real se Jesus não participa da vida das pessoas que são alvo do nosso trabalho. E mesmo pessoas que não têm necessidade de nada material, elas precisam de Jesus, e este Jesus transforma a vida social destas pessoas, além da espiritual. Desta vez, nenhuma mão erguida. Alguém quer interagir? Abra o microfone e fale. João Pedro, por favor. Boa noite. Boa noite. Estão escutando todos? Sim. Certo. Meu nome é João Pedro, essa é minha namorada Melanie. Eu tenho 17 anos, ela tem 16, e a gente começou nós dois somos coordenadores da ação social da nossa igreja, né? Que é a Congregação Jesus Salvador, do bairro Cavalhado de Porto Alegre. E a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem feito nesse primeiro ano, né, de experiência como coordenador. João Pedro, deixa eu só pedir, nós temos trabalhos inscritos. Se você quer compartilhar, vamos dar um tempo necessário numa próxima. Tá? Nós temos hoje mais 3 inscritos, assim, não leve a mal, me entenda, né? Porque talvez você não sabe da dinâmica. Então, hoje a questão é interagir com os que estão apresentando. Nós vamos ter encontro dia 16 de outubro e dia 11 de novembro. Pode ser, João? Pode ser. E pegue meu contato aí, ayrton@yelb, né? E vamos, ou com a Marli, você pode inscrever, né? Tá. Eu peço para... Agradeço sua compreensão, né? Alguém tem algo direto com o trabalho que o Rildo apresentou? Senão, eu convido o DIPA. De repente você está inscrito no DIPA, né? Não sei, aí agora é com a Marli. Por favor. Boa noite, pastor. Boa noite, tudo bem? Na verdade, assim, nós temos alguns inscritos no distrito, né? E eu até estava conversando com o João, porque aqui nós temos pessoas com muita experiência, como a Juraci da Congregação São Paulo, né? Mas nós temos também jovens que estão começando agora, como o João, que seria interessante essa apresentação. Muito bem, então está dentro do DIPA, você coordena, Marli, os próximos momentos. Tá bom? Próximo. Pode ter próximo. Tá. Não tem problema. Tá, beleza. Então assim, são 2 vídeos que nós temos. Um é da congregação com o pastor Ademir, Stahl, da congregação São João Batista de Guaíba, e com a Solange de Camaquã. Aí daí depois o João e a Melanie daí com a Jesus Salvador. Seriam esses 3 estudos, né, que nós vamos apresentar hoje. E aí os próximos daí, então, eu vou pedir licença para apresentar na próxima, até em função do próprio horário. Tá? Seria essa
que eu faço aqui. Eu entendi, Marli, você está tentando, então, usar 30 minutos, 10 para cada um? Não, eu acho que não. Eu acho que eu não sei se vamos conseguir. Vamos fazer o seguinte, porque era 10 minutos, então vamos tentar colocar 2 do DIPA para não deixar os outros. E no próximo DIPA entra de novo, tá? Tem então que o pastor Ademir e a Solange, então, apresentem. Pronto. Tá? Pronto, senão a gente vai ficar até meia-noite. Eu vou expor aqui, apresentar só o meu vídeo 10 minutos. O importante é que a gente tenha muita coisa a apresentar. Eu estou só organizando o tempo, né? Por favor, Ademir. Apareceu? A comunidade de São João Batista de Guaíba, fundada em 1960, mais precisamente no dia 18 de dezembro, vem no decorrer desses quase 60 anos, mais de 60 anos, desenvolvendo o trabalho da ação social. É bem verdade que muitas vezes a ação social ela é vista tão somente como arrecadação de alimentos, assistência dada a famílias carentes. Sabemos que a ação social envolve muito mais do que isso. O Departamento de Servas da Comunidade São João Batista, por muito tempo, vem à frente desse trabalho, coordenando esse trabalho, e agora especialmente tendo a sua coordenadora, a senhora Sara Beatriz Schneider, e juntamente com o pastor, tem buscado incessantemente levar a assistência necessária, desenvolver ações em prol da sociedade, em prol das pessoas, botando na prática e colocando na prática, de fato, o amor ao próximo, o amor a Deus que se revela no próximo. No último ano, só um breve relato do que foi feito, foram entregues e arrecadados pela comunidade mais de 3.600 quilos de alimentos, que foram distribuídos a 25 famílias ao longo de todo o ano. Também a comunidade tem um trabalho todo especial na área da saúde, um trabalho iniciado pelo pastor Irmo, quando na pastoral da Ubra Guaíba, com a doação de camas hospitalares vindas da Santa Casa, e durante o período em que ele atuou como capelão da Ubra aqui em Guaíba, ele desenvolvia esse trabalho. 2010, com a minha chegada, a comunidade de São João Batista assumiu, através da minha pessoa, esse trabalho de empréstimos de camas hospitalares. São camas que estão para o descarte, que vão literalmente para o lixo. Recebemos, por meio da comunidade, como doação da Santa Casa, para emprestar essas camas para pessoas enfermas, acamadas, facilitando assim o trabalho, o cuidado da pessoa enferma, ajudando e dando qualidade de vida, e esse empréstimo é feito sem custo nenhum, onde isso tudo é cadastrado, onde após o não mais uso destas camas, elas são devolvidas para serem reemprestadas novamente. Além disso, temos muletas, andadores, também temos cadeiras de banho, cadeiras de roda. Inicialmente era uma cadeira de banho, uma de rodas. Hoje nós temos 10 cadeiras de banho e 8 cadeiras de rodas. Tudo isso fruto de doação de pessoas que utilizaram das camas em forma de gratidão à comunidade. Doaram essas cadeiras, esse material não mais usado em casa, para que esse trabalho continue sendo feito e realizado pela comunidade. Então, esse trabalho, ele é muito grande. E com esse trabalho, a igreja tem sido e é muito bem vista e conhecida
na sociedade guaibense, onde diariamente eu recebo pedido de empréstimos de cama, de cadeira de banho, muletas, andadores, outros equipamentos na área da saúde. Hoje, para se ter uma ideia, são 59 camas hospitalares. Nós temos todas emprestadas. Guaíba, Barra do Ribeiro, toda a região ao redor de Guaíba é atendido com estas camas que recebemos e temos tão somente o trabalho de reemprestar, de ser um ponto de partida, de localização para que essas camas possam seguir e serem levadas adiante para proporcionar um conforto para as famílias que têm que ter o cuidado com o paciente nos seus lares. E principalmente a demanda aumentou muito com esse período da pandemia, com o resultado, as sequelas, consequências do Covid-19. É esse um pouco do trabalho da nossa congregação, Comunidade São João Batista de Guaíba, na coordenação da dona Sara Beatriz. Um outro trabalho, lembrando agora, é o trabalho que as servas encamparam literalmente com um grupo de senhoras da sociedade guaibense, inicialmente sociedade guaibense, intitulada Família do Bem Aquecendo Corações. E o que é esse projeto? Durante essa pandemia, de certa forma, foi um trabalho, inclusive social, para as próprias mulheres da comunidade e da sociedade, onde um grupo de tricoteiros se organizou para fazerem meias, toucas, roupas, polvos, que são todos doados para o Hospital da Criança, o Hospital de Conceição, na ala oncológica infantil. Só este ano foram entregues praticamente 2.000 peças feitas por essas mulheres, por esta ONG que começou aqui em Guaíba e se sabe hoje que ela está se espalhando para outras cidades, onde quem não sabe fazer o tricô ou o crochê auxilia doando lã. Tem pessoas, empresários que também fazem essas doações, comprando diretamente na loja, comunicam a coordenadora e a partir dali se retira o material, as lãs, e é distribuída para as mulheres fazerem, ter uma ocupação nesse período da pandemia, que tem ajudado muito a tirar muitas pessoas do estado depressivo, se tornando útil, fazendo algo útil e importante para a sociedade como um todo, especialmente para aquelas crianças, onde todo o trabalho, toda assistência é totalmente feita pelo SUS, gratuito, e esse trabalho então é levado até o Conceição. Entre um e outro afazer de casa, depois do trabalho, na hora do chimarrão ou antes de deitar. Cada uma acha na rotina um momento para o crochê, o tricô ou a costura. Um tempo destinado para fazer o bem, onde cada pontinha ou traçada de linha carrega sentimento. É muito amor envolvido. Saber que tu tá aquecendo um bebê. O hospital, por ser 100% SUS, são geralmente de famílias carentes. Então, elas vão para casa muitas vezes com 1 ou 2 enxovais prontos e isso faz a diferença. As duas Roses são amigas de infância de Guaíba. Uma queria ajudar as crianças, a outra trabalha na UTI pediátrica do Hospital Conceição, na capital. Logo, a notícia da doação de roupinhas para os pequenos internados nas UTIs neo e pediátrica e também na oncologia chegou a dona Sara e as amigas do artesanato da Igreja Luterana. Depois disso, novas voluntárias chegam a toda hora. Cada toquinha, cada casaquinho, meia, enfim, tudo que é traçado de lã, linha, coberta, tudo isso transforma. E esse é o objetivo principal desse grupo, que é a família do bem aquecendo o próximo. E hoje o nosso grupo está em 40 pessoas. E a gente faz, é para aquecer eles quando vão para casa. Por causa da pandemia, é pelo WhatsApp que elas se encontram. Vale trocar moldes e pontos e até aprender mesmo. Eu não sabia fazer nada, minhas irmãs sabem tricotar e me ensinaram. Não sabia fazer crochê, aí estou fazendo umas mantinhas agora assim que a gente faz os quadradinhos em separado, assim, ó.
e aí depois vai juntando e vai fazendo as mantinhas que elas precisam. A Lia está junto com as Roses na logística. Eu moro assim numa rua que é bem caminho para todo mundo, né? Para 2022, já está sendo preparado para atender o Hospital Conceição, Fêmea e o Hospital Universitário de Canoas. Seria isso. Um abraço. Fiquem todos com Deus e abençoado trabalho. Desculpa o tempo aí, mas a Marli disse que era para ser uns 10 minutos. Eu vou tirar. A Marli, ela disse correto, ela só não me avisou quantas vezes 10, né? Mas a gente se ajeita, Só coloquei ali no chat o link do YouTube, que está lá no meu YouTube, esse vídeo, para quem quiser assistir depois aqui. Para mim deu uma microfonia aqui, mas tá lá. Fantástico, pastor, fala. Só aquela frase ali, mais ou menos, que o seu Heron, isso me gravou, né? Quando a gente é pego pelo vírus da ação social, ele não sai mais da gente, né? E teríamos muito mais a compartilhar, mas uma ideia do que nós temos aqui. Ótimo. Eu tenho fontes seguras e posso dizer que normalmente o pastor ele fica atrás das câmeras, por isso ele não apareceu fazendo crochê. Tá? Então... Não, na verdade, eu sou chamado no grupo das tricoteiras de Pastor Boy, porque eu que levo, eu faço a entrega, a busca para centralizar tudo. Então, é o Pastor Boy. Mas tem uma senhora que vai me ensinar a fazer tricô ainda. Tá certo. Marli, quem é a próxima? Depois a gente vai interagindo. Seria a Solange. Ótimo. Olá. Me escutam? Sim. Eu vou apresentar, tem uma apresentaçãozinha, tá? Marli, eu vou fechar teu áudio de novo. Enquanto a apresentação... Opa, já chegou. Então, pessoal, eu fui convidada pela Marli para eu apresentar, né, como presidente do Departamento de Servas Luteranas da Congregação da Paz de Camaquã, nossa atividade do Outubro Rosa de 2020. Tá bem? Mas antes eu queria trazer para vocês uma curiosidade do Outubro Rosa, tá? Então, o Outubro Rosa, ele é conhecido internacionalmente como o mês de combate ao câncer de mama. O Outubro Rosa, então, ele surgiu na década de 90 nos Estados Unidos. O rosa do movimento, esse rosa, né, do nome do movimento, faz referência a um famoso laço cor-de-rosa lançado pela Fundação Susan Komen of the Cure, responsável por organizar a primeira corrida pela cura em Nova York no ano de 90, sendo a maior organização mundial de câncer de mama encarregada de realizar essas pesquisas. Gente, isso aqui eu pesquisei pela internet, né? Então é só uma curiosidade mesmo, da onde surgiu o lacinho, né? Como que isso se tornou agora o Outubro Rosa, que a gente que a gente faz essa campanha, esse movimento internacional no outubro. Se quiser, assim, se aprofundar mais, né, pela internet. Então, esse movimento, ele tem, né, como objetivo compartilhar informações e promover, né, a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução de mortalidade. Segundo o INCA, né, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil. Está atrás apenas do câncer de pele, correspondendo a 29% dos novos casos de doença ao ano. E esses dados também foi do ano passado. Então, a gente nota que temos muitas informações, mas ainda é necessário falar sobre essa doença. Então, mas aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, como é que surgiu nossa atividade, né, do ano passado. Como todos sabem, né, a gente estava em pandemia, a partir de março, né, a gente não conseguiu mais fazer encontros presenciais. E
E nós passamos um tempo sem fazer encontros presenciais e nem online. Fomos começar a fazer uns encontros online em junho. E fizemos alguns encontros, estudos bíblicos, né, com as nossas mulheres, né, um encontro de servas. E pelo mês de setembro, por aí, a gente começamos a pensar assim, o que nós vamos poder fazer em outubro. Já que a gente estava vindo com esses encontros online, por que não fazer um encontro, né, um ciclo de palestras, foi pensado, né, para trazer essas informações para nossas mulheres, tanto, né, nossas mulheres da congregação, como para todas, né, que gostariam de assistir. Então, o objetivo foi trazer essas informações sobre a prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. E também não só isso, mas também trazer também informações, quais as instituições de Camaquã que trabalham em prol disso, né? E aí nós fomos e elegemos a Liga de Feminino de Combate ao Câncer de Camaquã. E pensando também, assim, ó, não queríamos trazer uma informação, só uma informação fragmentada, a gente queria pensar no ser como ele é um todo, como nós somos, como somos uns seres integral. Então, vamos procurar trazer um ciclo de palestras que fale sobre o físico, emocional, espiritual, né, e trazer o social. Então, buscando isso, surgiu, então, nosso cronograma do nosso primeiro encontro, né, que a gente nomeou como o primeiro encontro da mulher cristã, cuidando e preservando a vida. Que trouxe, então, a gente foi buscar, né, uma enfermeira para falar sobre a saúde da mulher, trabalhar o emocional, lidando com essas emoções, né, nós chamamos a psicóloga Núbia Pitt, e para o espiritual, nós convidamos o pastor Rafael Ott, que é o conselheiro do DIP. O social eu coloquei aqui, porque nós também fizemos um culto rosa, né, nesse mês a gente culminou com um culto rosa. E aí eu vou falar só um pouquinho, não vou me estender muito, de cada encontro, né, porque nós dividimos, esse encontro foram 3 encontros e mais o culto rosa. Como foram todos online, então aí eu peguei umas fotos que a gente bateu, só para ilustrar. Então, no dia 7, né, de outubro, nós tivemos esse encontro para falar sobre a saúde da mulher, prevenção e autocuidado, com a enfermeira, né, graduando em enfermagem, pela UFPEL, que ela trouxe na sua fala a saúde da mulher, o autocuidado, a prevenção e o tratamento. A saúde faz parte da nossa natureza e nós devemos cuidar bem dela. Então, também nesse dia, nessa noite, nós tivemos também a participação da senhora Yolanda Gutail, que ela é voluntária da Liga. Então, a gente trouxe ela para ela falar também sobre como é que a Liga funciona. Então, ela trouxe informações, né, de como é que essa instituição funciona, como são seus assistidos, como a comunidade pode ajudar, com doações, ou até mesmo sendo voluntária nesse trabalho tão importante. Também lembrando que a Liga ela não atende só mulheres, ela atende também todas as pessoas que precisam de tratamento, que estão passando por tratamento do câncer. É um trabalho muito bacana que ajuda a amenizar o sofrimento do próximo, né? Pois os assistidos não contam só com ajuda financeira, mas também eles têm uma equipe multiprofissional, né, que atende esses assistidos da Liga. Então, nesse encontro, a gente teve 26 participantes online. E aqui foi a fala da dona Yolanda, né, da Liga de Combate ao Câncer de Camaquã. E no dia 14, né, nós tivemos, então, a fala da psicóloga Núbia, que trouxe, né, falando sobre as nossas emoções, lidando com as emoções. Porque, mesmo que seja para a pessoa que está com a doença, ou para um familiar, ou até para a prevenção, o emocional conta muito. Então, como lidar com os nossos sentimentos, ela fez essa fala, nesses momentos difíceis, quando a gente descobre a doença, ou quando a gente tem alguém próximo nosso diagnosticado. Nos momentos mais difíceis, eu tenho sempre pensamentos, né, positivos,
a gente deve cuidar, ela trouxe que a gente deve cuidar da nossa alimentação, dos nossos sentimentos, manter um círculo de amizades, né? Porque a gente tendo uma boa saúde mental, né, evitamos muitas doenças. Aqui nós tivemos 19 pessoas que participaram. Eu trouxe só os participantes para a gente ter uma ideia assim, de como que foi o nosso público. E no dia 21, né, o pastor Rafael Ott falou sobre esperança e consolo, né? E ele trouxe também como, né, a gente, nesses momentos difíceis, em tempos de sofrimento, o autoconhecimento que a gente deve ter. A vida não implica só a gente conhecer aquelas pessoas que nos rodeiam, mas a gente tem que também aprender a nos conhecer a nós mesmos. Quem somos, quais são as nossas qualidades, como é que a gente está se relacionando com o nosso corpo, né? Nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Para nós, cristãos, Deus nunca nos desampara, né? Com a força que Ele nos dá, a gente pode enfrentar qualquer situação. Então, foi nesse sentido a fala do pastor. Tivemos aqui, acho que eu não coloquei quantas pessoas, acho que sim, 27. Mas tranquilo, para nós não é o mais importante, Pois quanto, né? A experiência, eu acho que é o foco, né? Tá certo. Então, para culminar, então, nossos 3 ciclos de palestra, nós tivemos o nosso culto rosa, que aconteceu no dia 29 de outubro, né? E esse público foi totalmente feminino, né? Contou com mais ou menos umas 60 mulheres, que foi oficiado pelos pastores Mateus e pelo pastor Itamar. Sendo o tema dessa mensagem, né, a mulher virtuosa e suas qualidades. As ofertas, no caso, assim, a oferta desse culto, nós doamos para a Liga de Combate ao Câncer de Camaquã, tá? E nós tivemos também nesse culto um testemunho, né, de uma pessoa que estava passando pelo câncer e como, né, que Deus, né, que a fé que ela tinha ajudou a passar pelo tratamento do câncer. E aqui nós tivemos, assim, umas fotos para ilustrar. A gente fez, assim, mandamos para publicar na Revista das Servas, nosso encontro. Boas ações têm grandes efeitos, por mais pequenas que estas ações sejam. Por isso que eu trouxe mais ou menos quantas nós tivemos de público. Por quê? Porque, assim, por menos que a gente não foi um público, assim, muito expressivo, mas a gente sempre faz o nosso melhor e levar as informações é muito importante nesse projeto que a gente fez. Fantástico. 2021, tem mais uma, pastor, desculpa. Para 2021, a gente está pretendendo fazer também no mesmo molde, só que nós vamos fazer ele presencial, algumas falas presenciais, tá? O culto rosa também vai se manter. Tá bem? Já respondeu. É isso, gente. Muito obrigada. Eu fico à disposição, caso queiram perguntar alguma coisa. Desculpa se eu me alonguei. Não, tranquilo. Muito bem. Quero parabenizar por estar dentro de uma campanha nacional, um olhar da congregação alinhada. Deixa eu exibir aqui para vocês um certificado. Alguns dos pastores aí do Espírito Santo participaram na última semana de um encontro de pastores, 66 pastores, o câncer e suas implicações. Então, o assunto está presente na vida das igrejas. O Danilo também, só que o Danilo está botando dele virado, bota certinho aí, ó. Então, são oportunidades da igreja ser relevante diante das pessoas e das suas necessidades, né? Deixa eu ser prático agora. Alvorada, eu já negociei para outra oportunidade. Alvorada, Congregação Alvorada Marechal Cândido Rondão. Nelly não me respondeu, eu quero também propor que a
congregação... Opa, não, ela não respondeu. A congregação Concórdia de Rondônia fique para outra oportunidade. E eu me lembrei de uma coisa que é muito própria, eu vivo isso com meus filhos, universitários, a juventude não tem sempre cada noite livre, né? Então, eu queria, dentro do DIPA, disponibilizar a palavra para os dois jovens aí da cavalhada, se eles conseguirem falar, porque eu acho que eles não sabiam da dinâmica, e eu, então, diria assim, todos os demais inscritos, vamos ficar para a próxima oportunidade, a gente organiza, e aos coordenadores, uma palavra assim, 10 minutos por local. Se vocês convidam 5 locais, eu preciso saber disto, porque senão eu não consigo organizar o tempo, né? Então, eu acho que faltou este detalhe. Muito bem, vamos ouvir, então, eu não sei se eles estão aqui. Sim, está aqui o João João e a Melanie. Isso. Acertei, eu gravei o nome, viu? Então, vamos ouvir a experiência deles e aí a gente vai encerrando às 9h30. Certo. Como eu disse, esse é o nosso primeiro ano, né, na ação social, e na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente sempre teve uma dinâmica na ação social de que a gente doa coisas como alimentos, como roupas, agasalhos, tampinhas, né, para as ONGs da nossa cidade, né. A gente tenta atender, vamos supor, ter uma parceria, uma comunicação com ONGs de todas as partes da cidade, né. As duas ONGs que a gente tem mais comunicação e mais faz doações é a Casa da Sopa, do bairro Restinga, né, que é um dos maiores bairros de Porto Alegre, né, com o maior número de pessoas, com população. Eles atendem cerca de 400 pessoas por semana, né, com marmitas e cachorro-quente, enfim, famílias carentes. A gente faz doações para eles de roupas, né? A gente sempre teve duas campanhas mais fortes da nossa comunidade, a campanha do agasalho no inverno e durante o ano inteiro temos a campanha das roupas, né? E também o dos alimentos. Então a gente doa para essa instituição roupas e alimentos. Nós também temos um membro da nossa comunidade que faz parte de um grupo comunitário também do bairro Cruzeiro, que também é um bairro mais pobre, e eles montam marmitas, né, para as famílias. Eles têm uma ficha de inscrição das famílias carentes do bairro e a gente doa para eles, né. Esse inverno, né, como todos sabem, foi bem rigoroso. Então, a gente fez uma campanha bem agressiva, bem forte, assim, de agasalho, né, de divulgação nas redes sociais. Eu e a Mel, nós divulgamos nas redes sociais, incentivamos o pessoal da congregação, sempre lembrando no final dos cultos, domingo, e também no grupo da congregação no WhatsApp durante a semana. E a gente conseguiu números expressivos de campanha de agasalho, né. Também na empresa que a Mel trabalha, que é a RK, eles fizeram uma campanha de arrecadação de roupas para nós e a gente recebeu mais de 10 sacos grandes de roupa. Então, a gente ficou bem feliz com isso. A gente também mantinha a doação de tampinhas para o menino Tetel, que era o menino que ele precisava de tampinhas para arrecadação de dinheiro para a medicação que ele precisava, né? Ele tem uma síndrome rara e agora ele conseguiu, né? Era um remédio, se eu não me engano, de 9 milhões e eles conseguiram agora essa medicação. Então a gente transferiu essas doações de tampinhas, que também é uma campanha lá da nossa igreja para menina Valentina que tem AME, né? Seria no mais isso, né?
o que a gente quer e está vendo a possibilidade mesmo, que eu acho que a gente que falta para nós, a que a gente quer fazer bastante é fazer o trabalho de campo, vamos dizer assim mesmo, né? Colocar a mão na massa com entregas de marmitas para bairros pobres, para pessoas carentes. A gente também fez doações para famílias carentes, né? Atendemos uma família de 8 crianças, uma família de refugiados venezuelanos, né? E seria isso, né? Por cima, quando a gente faz doações para famílias carentes direto, né? A gente sempre tenta enviar e compartilhar nossos livretinhos, né? Que nós temos panfletos e livretinhos da nossa igreja de evangelismo, etc. E no mais, a gente ajuda projetos de jovens também, tal como a Nós por Todos e o projeto A Rua Vive, que entrega marmitas e agasalhos no centro de Porto Alegre, né? E vão distribuindo diversas regiões para moradores de rua, inclusive. Principalmente a Nós por Todos, eles fazem uma concentração grande de trabalho no centro de Porto Alegre, né? Que é onde a região, acredito que de Porto Alegre, que mais tem moradores de rua, né? Então, eles fazem um trabalho bem intenso e a gente faz doações para eles também. Seria isso, no mais. Que legal. Eu antes estava desesperado com o tempo, mas eu acho que fica o melhor fechar com esse fecho à noite aí, né? Testemunho da nossa juventude aí. E... muito bem, eu creio que de apresentação não tem nenhuma mão erguida aqui, né? Teríamos que talvez ouvir uma avaliação da noite para nós sugerirmos, aliás, nós tocarmos no próximo mês, no dia 16, num sábado. Naquele sábado teremos 3 horas, de 9 ao meio-dia. 9, porque daí a região norte já é às 8. Né? Não sei se tem alguém aí, Heron, alguém tem alguma palavra? Eu tenho comentários ainda a colocar, mas se alguém do departamento tem algo a dizer... Dia 15 também é feriado. Não é não? É novembro, perdão, é novembro, ainda estou em outubro ainda. Tá, então, como do departamento ninguém está fazendo uso da palavra, deixa eu então fazer algumas considerações. Eu acho que assim, não tem nada a tirar e nada a acrescentar. A ideia é que vocês exponham o seu trabalho. Uma observação no seguinte sentido, que a apresentação ela seja um relato, não necessariamente um relatório, mas que mostre e oportunize e ensine outros a fazerem algo parecido. Então, as apresentações sejam com este cunho, de que quem ouve você compreenda como pode fazer algo parecido na sua congregação, no seu distrito. Então, esse é o viés, essa é a proposta. Exatamente, fórum é compartilhar experiências, seminário é semear conteúdo para que as pessoas possam ter a base teórica para fazer algo. Então, aqui é realmente o foco prático. Aqueles que estão aqui na Grande Porto Alegre, eu acho que, Marli, eu posso dizer, já que eu sou palestrante, né? No dia 2 de novembro, o DIPA vai ter o seu encontro das DIPA a partir de 2 de outubro. Eu falei o quê? Eita, já estava lá no finados, eu já estou... 2 de outubro, de 9 em diante, vai ser... Daqui a pouco eu penso que vai ser lá na minha casa, de tanto que a Marli mudou de lugar, né? Agora já é aqui na Concórdia. Né? Se der um problema na Concórdia, faça lá em casa, já na frente da churrasqueira.
né? Então, é o encontro, e nós vamos falar um pouco sobre aspectos importantes. Me ajuda aí, Marli, para mobilizar mais pessoas, né? O que a gente precisa observar? Algumas coisas que a gente viu como experiência que não ajudam a mobilizar pessoas, então nós queremos olhar o que mobiliza pessoas, né? E da minha parte, então, eu agradeço demais aos que apresentaram, a Alvorada, que já me deu a palavra, que vai apresentar outra vez. Eu vi como é que é o nome dele, lá de Cacoal, eu vi ele na câmara, eu não tenho o zap dele, e a Nelly não me... O Volney, né? Volney, eu acho que você tem tudo para entender nosso horário aqui, e eu pessoalmente preciso também ainda preparar a mala para viajar amanhã às 8, né? Então tem tudo isso, e a gente não quer estender, a gente quer fazer essas 2 horas que cada um se programe, né? E em outubro a gente avalia. Então, assim, podem divulgar nos distritos e me digam quem todos querem apresentar, para a gente, em outubro, poder ver se a gente precisa marcar mais 2, 3, 4, 5, né? A ideia não é deixar ninguém fora, mas também não tornar cansativo um dia, né? Então, os coordenadores, eu vou ainda postar para o grupo todo, alguns não estão hoje, que possam, então, dizer, e aí um foco, né? 10 minutos por congregação que vai apresentar, quando são várias de um distrito, né? Nós tivemos, acho que ali de Rondônia, de um distrito, 2 lugares, mas a gente sabia exatamente que eram 2, então facilitou, mas isso é a nossa comunicação atropelada. Eu também ontem mandei um e-mail pela metade, então assim, a gente vai se virando, né? O tempo está bem corrido para quase todos nós. Agradeço demais e convido o pastor Danilo para nos dirigir a Deus em oração. Pastor Stahl, obrigado por apoiar, já guarde aí a senha, se até outubro nós não precisarmos mudar, você já nos ajuda de novo, né? E eu queria, assim, citar o nome de cada um, né? Mas aí não consigo ver todos aqui, mas acho que no decorrer eu copiei o nome de todos que estavam aqui. É fantástico ter vocês aqui e o trabalho que desenvolvem. Uma palavra final. Não digam mais que a Igreja Luterana não faz. De repente, ela não faz onde você está. Eu tenho visto trabalhos fantásticos, e eu tenho aqui na mão mais de 100 páginas de relatórios. E a gente continua insistindo que o relatório da ação social não seja marcar X ou pôr número, mas que tenha o aspecto da descrição. Isso dá um trabalho louco para a gente olhar, ler tudo, mas é gostoso de ler porque são as diferenças. Eu vi o pastor Winterle falando da questão da colheita do café, jamais numa planilha iria aparecer se alguém ajudou a colher café. Então, para nós termos esse tipo de relato, a ação social tem que ser um relatório aberto e poder, então, dizer o que efetivamente foi feito, né? E isso é muito gratificante para a gente que está aqui do outro lado do trabalho, mas reconhecendo que onde as coisas acontecem é onde vocês estão. Coordenador, alguma palavra antes da oração? Só parabenizar, né, a todos aí, a gente vê que as estatísticas não contemplam tudo que a igreja faz, né? A igreja faz muito mais do que aparece lá. E é uma alegria a gente ver todos esses depoimentos, né? Quanta variedade de trabalhos que existe na igreja, a gente vai ver muito mais ainda para frente, né? E serve de inspiração para a gente, né? Assim, a gente sai fortalecido, né? Com gás a mais aí em cada encontro desse aí. E que Deus continue abençoando o trabalho da ação social, né? Que a gente continue levando Cristo para todos, né? Os trabalhos são um testemunho da nossa fé e do amor que a gente recebe de Deus, compartilhando com
com as outras pessoas, com o nosso próximo. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos. Muito bem. Fala. Depois disponibiliza o link nos grupos regionais do distrito para a gente compartilhar com os grupos paroquiais da comunidade. A gravação sai na ata da próxima quarta-feira. É bom que de repente já é um empurrãozinho para mais pessoas se engajar. Bem lembrado. Está gravado e vai ser disponibilizado junto do relatório de ata da próxima quarta-feira da reunião da diretoria. Okay. Marli, não peça desculpa, porque eu também não fui claro, então estamos bem entendidos, né? E a gente sabe que se a gente diz que é 10 minutos, sempre a gente precisa de mais e tudo mais. Então, obrigado pela compreensão de todos, foi fantástico. Depois da oração do Danilo, eu encerro a gravação e nós podemos continuar conversando, quem quiser estar aqui. Por favor, Danilo. Muito bem. Eu só queria, assim, fazer mais uma observação. Questão dos relatórios, o que me desperta curiosidade é quando um projeto trabalha em cima de uma dificuldade, né, que a congregação achou, um departamento ou uma situação difícil, e como o grupo, né, conseguiu administrar. Eu acho que, às vezes, é interessante, porque, às vezes, a gente tem problemas e fica naquela dificuldade, e outras vezes a gente logo desiste, mas todos esses projetos que foram apresentados, eles vieram de um desafio, de uma dificuldade, e que foi administrado e encontrado um caminho, né? Isso é interessante, pode nos motivar muito mais. Mas eu acho que foi uma noite muito abençoada, ouvindo todos os projetos. Vamos fazer, então, a oração. Querido Deus e bondoso Pai, queremos te agradecer e te louvar, depois de uma exposição assim tão rica, e claro que nem todos os detalhes foram relatados, mas através desses relatos há muitas pessoas que trabalham, que se dedicam e que abraçam, acima de tudo, o teu nome, a tua misericórdia, a tua salvação, e com a fé abraçam tantas pessoas, conhecidas, desconhecidas, mas todas amadas por Jesus. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, por todos os projetos, os que foram relatados e apresentados nesta noite, mas, enfim, a todos que estão espalhados pelo Brasil afora. Sabemos que o Senhor está atuando, agindo atrás de cada fé, atrás de cada ação, de cada gesto, e, claro, encontram-se dificuldades, resistências e obstáculos que são vencidos e superados. Te agradecemos, Senhor, porque, acima de tudo, tu estás presente, acompanhando, abençoando e enviando, assim, os teus anjos para tantas pessoas amadas por Cristo e que não têm, muitas vezes, a oportunidade de sentirem mais de perto o teu amor. Mas te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de poder compartilhar esta grande obra que Jesus realizou por todos nós na cruz. Abençoa, Senhor, todas as equipes, abençoe todos os voluntários, abençoe os projetos, abençoe todas as organizações que, de uma ou de outra forma, estão proclamando o teu nome, o teu evangelho, e dando o testemunho de tudo aquilo que Jesus já fez, faz e ainda fará por todos nós. Guarde e proteja cada um de nós, e receba o nosso trabalho, receba o nosso testemunho para a tua honra e glória, e que seja sempre, não para a nossa glória, mas para o bem do nosso semelhante. Isso nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.